Culto nos Lares. Bom dia, é uma alegria podermos nos reunir como família para esse momento de culto ao nosso Deus, Deus que nos ama, Deus que também nos serve todos os dias com o seu amor, com a sua palavra, com a sua graça e misericórdia. E nesse culto nós queremos saudá-los com uma palavra lá de 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 1, que o Davi Thiago vai fazer a leitura para nós. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Amém! Palavra do apóstolo Paulo, aos Coríntios, onde ele diz para eles seguirem o exemplo dele, mas não do jeito que ele é, como ele segue o exemplo de Cristo. Se cremos no Senhor Jesus, somos filhos e filhas do nosso Deus e somos chamados também a ser imitadores, de Cristo Jesus. Por isso nós iniciamos esse culto em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E nesse domingo, então, 20 de junho, nós queremos ouvir a mensagem mais uma vez, lembrando aí do nosso tema, a maior jornada da nossa vida, a melhor jornada da nossa vida. E nós queremos ouvir, então, a palavra nesse momento com o pastor Valdecir. Que Deus fale aos nossos corações. Amém. Amém. Muito bem, gente, um bom dia a todos que estão conosco no Culto nos Lares. Mais uma vez, temos esse tempo para adorar ao nosso eterno Deus e que bom que você pode estar também com a gente ali na sua casa, com a sua família. É um tempo muito especial, eu entendo isso que é um tempo significativo, onde a casa, a família, o lar se reúne para adorar o Senhor e para ouvir a sua palavra. Então, um grande abraço também a todos os irmãos e as irmãs em Cristo, aqui da nossa paróquia de Ituporanga, e também aos irmãos e irmãs de outros lugares que estão conosco neste culto nos lares. Que seja um tempo bem especial, esse tempo agora é de refletir, de receber a palavra do nosso Deus. Então, gente, nos últimos domingos a gente tem trabalhado um novo tema, uma nova série de pregações intitulada A Maior Jornada da Vida. Por que maior jornada da vida? Porque é uma jornada que nos conduz à eternidade, a jornada do discipulado, de ser discípulo de Jesus Cristo. Só pode ser considerada, então, a maior jornada da vida. E nesse processo, nessa caminhada como discípulos, nós vimos num dos domingos anteriores que a palavra cristão, ela significa pequeno Cristo. E com isso está fazendo referência a alguém que está se tornando parecido com o Senhor, parecido com o Mestre. É evidente, que nós olhando para a igreja do nosso tempo, nós precisamos nos perguntar se realmente nós estamos sendo cristãos nesse sentido da palavra, ser um pequeno Cristo, ser alguém parecido com o Mestre. E quando a gente olha ao nosso redor, nós percebemos que como igreja cristã, como igreja de Cristo, precisamos avançar muito. Você concorda comigo? Há muitas áreas ainda que nós precisamos trabalhar, que precisamos ser transformados pelo Espírito e pela palavra, para que nós nos tornemos mais parecidos com o Mestre a quem nós servimos, a quem nós adoramos. Por que nós temos essa dificuldade tão grande de, como cristãos, ser parecidos com o Cristo a quem adoramos? Bom, nós sabemos a razão, não é mesmo, gente? Nós temos falado muito sobre isso aqui em nossos cultos, nos lares, essa situação do ser humano, essa marca do ser humano causada pelo pecado. Nós nos distanciamos de Deus, nós estamos separados de Deus e essa separação de Deus é a causa de todos os problemas que nós vivemos, é a razão da existência do sofrimento, é por isso que existe a morte. Quando Deus criou o ser humano, Deus colocou lá no Jardim do Éden, o objetivo de Deus, o propósito de Deus era uma comunhão plena com o ser humano, de viver junto, de estar próximo do homem e da mulher que ele havia criado. E quando Deus criou o ser humano, Deus criou para ser imortal e para uma vida plena. Mas é claro que Deus não queria que o ser humano adorasse ou amasse o Senhor por não existir uma outra alternativa. O amor jamais é uma imposição.
O amor é uma decisão, é uma escolha. E essa era a escolha que o ser humano deveria ter feito, de amar a Deus acima de tudo, como Jesus, muito tempo mais tarde, ensinou isso para nós. Bom, o ser humano tinha a oportunidade de fazer essa escolha, mas escolheu diferente, escolheu desobedecer, escolheu comer daquele fruto que daria o conhecimento do bem e do mal. E Deus já tinha alertado o ser humano: olha, se você comer desse fruto, certamente você morrerá. E aí veio a morte, essa morte física, aquele último suspiro aqui na face da terra, mas também a morte espiritual, porque a gente está longe de Deus, distanciados daquele que é a fonte de vida, fonte de esperança, fonte de sentido. Por essa razão que o ser humano parece que está sempre correndo atrás do vento, nunca está satisfeito, não está feliz. Por quê? Porque não está com Deus. Deus é a razão da nossa existência, meu irmão. Enquanto nós não temos uma vida plena com o Senhor, nós não entendemos nem mesmo o significado da nossa existência. E também entrou a morte eterna. Sem Jesus, sem Deus, nós estamos desconectados da fonte de vida, portanto, nós não temos vida eterna em nós mesmos, não temos como fazer isso. Mas Deus, por nos amar, Ele enviou o seu Filho Jesus, e esta é a maravilhosa notícia que sempre precisamos contar. Deus continua a amar o ser humano, Deus continua a se importar comigo, contigo, com a minha história, com a tua história, e por isso Deus mandou Jesus para pagar lá na cruz o preço da nossa desobediência, todo o pecado da humanidade, desde Adão e Eva até os nossos dias. E enquanto Jesus não voltar, o pecado de todos os seres humanos foi jogado na cruz do Calvário. É algo maravilhoso, fantástico que aconteceu ali, que nós nem conseguimos compreender na sua complexidade, na sua totalidade, mas a Bíblia nos convida a crer que ali Jesus pagou pelos nossos pecados e, portanto, já que era o pecado que nos separava de Deus e agora o pecado foi quebrado, foi destruído pelo Senhor Jesus, agora nós podemos mais uma vez nos voltar ao Senhor. Ou melhor, o Senhor vem ao nosso encontro, por isso nós podemos mais uma vez estar com Ele. E isso começa a mudar a nossa história. Mas a marca do pecado continua em nós. Por essa razão, nos é tão difícil viver plenamente o significado da palavra cristão, ser um pequeno Cristo. Mas vamos olhar a palavra e ver que a palavra nos motiva a seguir nessa caminhada. Eu convido você hoje para nós olharmos alguns versículos que nos falam que o propósito de Deus para a sua igreja, para o seu povo, é que nós nos tornemos como Cristo. Este é o plano de Deus, que a gente cresça, que a gente alcança maturidade cristã. É um desafio para mim, para você, para a igreja do nosso tempo, ser uma igreja semelhante ao seu Senhor, que os cristãos de fato sejam pequenos cristos aqui neste mundo. Abre sua Bíblia então, vamos começar olhando Romanos capítulo 8, o versículo 29, Romanos 8, 29, você tem aí a sua Bíblia, nós vamos projetar também esse versículo, onde o apóstolo Paulo, ele afirma o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só o que o apóstolo Paulo coloca aqui. A gente sabe que quando Adão e Eva caíram em pecado, perdeu-se muito da imagem de Deus no ser humano. Mas em Cristo, Deus quer restaurar essa imagem para que possamos viver esse propósito para o qual Ele nos criou. Ele nos predestinou para isso. Se você observar o texto bíblico de Romanos 8, 29, ele está no passado, ou seja, há um plano de Deus, há um projeto de Deus, uma ação planejada de Deus de constituir um povo que venha a ser depois esta imagem de Cristo aqui neste mundo, venha a ser o próprio Cristo aqui neste mundo, ou seja, cristãos, pequenos cristos. É um propósito de Deus, Deus planejou isso, nós fomos chamados enquanto igreja para sermos esta imagem de seu Filho aqui neste mundo.
Há um segundo texto que é interessante, que muda o tempo verbal, de 2 Coríntios capítulo 3, o verso 18, onde está escrito: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Lá em Romanos, fala de uma ação planejada de Deus. O verbo está no passado. Aqui fala que somos transformados. É algo presente, algo que o Espírito Santo está realizando em nós nos dias de hoje. Aquilo que Deus planejou lá no passado, agora o Espírito Santo está concretizando, de modo que homens e mulheres de todos os lugares, de todas as raças, de todas as situações sociais, são chamados, se convertem pela pregação da palavra, tornam-se cristãos. Agora são transformados diariamente para que possam ser este Cristo, a imagem do próprio Cristo aqui neste mundo. E isso é obra do Espírito Santo que ele está realizando hoje. Nossa vida é uma vida onde o Espírito Santo está fazendo transformação. E por fim ainda, um terceiro texto bíblico que nós encontramos na primeira carta de João, no capítulo 3, o verso 2. 1 João 3, 2. E ali está escrito: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Deus planejou, conforme Paulo diz lá na carta aos Romanos. O Espírito Santo está realizando esta obra hoje na sua igreja, em nós, homens, mulheres que cremos no Senhor Jesus. Mas a plenitude desta transformação, ela está reservada para o futuro. É muito interessante estas três palavras que nós lemos. Deus, no passado, planejou chamar um povo para ser a imagem de Cristo neste mundo. O Espírito Santo hoje está realizando esta obra na minha vida, na sua vida e de todos quantos creem no Filho de Deus. Mas a plenitude está reservada para o dia em que nós estivermos frente a frente com Cristo na eternidade. Mas estamos caminhando nessa direção. É isso que nós precisamos compreender e, nesse sentido, buscar o crescimento espiritual, maturidade para sermos cristãos, pequenos cristos aqui neste mundo. Como é que nós podemos desenvolver algumas marcas que nos apontem que nós estamos crescendo nessa intenção, nesse propósito de Deus? Então eu quero convidar para nós olharmos 3 passagens bíblicas que nos falam sobre marcas de sermos pequeno Cristo aqui neste mundo. Acompanhe comigo, você vai ler os textos bíblicos, também estarão projetados aqui na tela. Em João 13, 14, 15, nós lemos o seguinte: vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Queridos e queridas irmãs, uma marca que nós precisamos desenvolver em nossas vidas como cristãos é ser igual a Jesus em seu serviço. Verdadeiros discípulos do Senhor Jesus estão sempre prontos a servir com humildade, com amor, com dedicação. O mestre fez algo que naquele tempo era muito improvável, não era comum acontecer. Normalmente discípulos lavavam os pés do mestre. Aqui nós vemos Jesus fazendo o oposto. Ele veio para servir e demonstrou isso lavando os pés dos discípulos. Uma lição de humildade, de doação, de olhar para o próximo. Uma marca que nós cristãos precisamos desenvolver em nossos dias é ser igual a Cristo no servir. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, se esta é uma marca que nós precisamos desenvolver em nossas vidas, a marca do serviço, vamos nos perguntar: como eu posso servir ao próximo?
Como eu posso ajudar? Talvez ali na comunidade você pode servir em algum grupo. Você está servindo a Deus através de um grupo da comunidade? Talvez você possa auxiliar com seus dons. Você tem dons, talentos, capacidades. Disponha estes dons, disponha esses talentos e essas capacidades, seu tempo, sua força, seus bens, sua inteligência para servir ao Senhor. Coloque-se à disposição da liderança da sua igreja, converse com seu pastor, sua pastora, missionário, missionária da sua comunidade e diga: eu quero servir ao Senhor. Mas também fora do âmbito eclesiástico, nós podemos e somos chamados a servir a Deus. Talvez você possa se envolver com alguma associação que apoie pessoas nas suas lutas, nas suas dificuldades. Você pode ajudar, talvez, um trabalho que é realizado num bairro carente. Você pode se envolver com grupos que, nessa época de inverno, estão recolhendo roupas para doar a pessoas nas suas necessidades. Você pode ajudar em muitas áreas. Coloque-se à disposição, faça essa diferença. Onde você estiver, que pelo seu amor ao próximo, a gente possa demonstrar que temos essa marca de Cristo em nós, o servir. Uma segunda marca que nós precisamos desenvolver em nossas vidas é ser igual a Cristo em seu amor. Efésios capítulo 5, no verso 2 está escrito: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor, como também Cristo nos amou. Então esta é uma segunda marca que nós podemos e precisamos desenvolver para sermos pequenos cristos, para sermos cristãos, para sermos a imagem do Filho de Deus neste mundo. Amar, desenvolver este amor que é uma decisão. Nem sempre vem carregado de sentimentos, como às vezes a gente pensa que amar é sentir que a gente gosta de alguém. Amar é uma escolha, é decidir que eu vou cuidar do próximo, que eu vou procurar fazer o bem para o outro, que independente da reação do outro, eu vou respeitá-lo, eu quero ser uma bênção para a sua vida. Então, nesse aspecto, nós precisamos nos perguntar: os filhos percebem este amor nos pais que são discípulos de Jesus? E os pais conseguem ver este amor nos filhos que seguem a Cristo? Nós precisamos crescer na vivência deste amor em atitudes concretas, porque, como diz Paulo lá na sua carta aos Coríntios, quem ama é paciente, quem ama é bondoso, quem ama não procura os seus próprios interesses, mas o interesse do outro. O amor, ele é muito concreto, ele é muito atitude. Será que essa atitude de amor a esposa pode ver no marido que é cristão? E o marido pode enxergar essa atitude de amor na esposa que é cristã? Os vizinhos podem perceber esse amor em nós que somos cristãos? O mundo precisa deste amor, um amor que é atitude, que é compromisso com o próximo. Assim como Cristo nos amou se entregando por nós, nós cristãos precisamos crescer neste amor também em relação ao próximo. O que não é fácil, a gente sabe disso. Mas o Espírito Santo vai nos transformando de glória em glória. Vejam que a obra de Deus em nós, quanto mais nós andamos com Deus, mais nós vamos perceber que Ele vai nos transformando para sermos esta imagem de Cristo aqui neste mundo. E um terceiro aspecto que ainda quero trazer hoje é que nós precisamos ser iguais a Cristo em sua missão. Abre sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 18. E nós temos uma palavra de Jesus aqui registrado no capítulo 17 do Evangelho de João, o verso 18, onde então nós lemos o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Na oração de Jesus, Jesus está lembrando e colocando diante de Deus: olha, querido Deus, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também agora envio os discípulos ao mundo. Então nós somos encarregados deste projeto de Deus neste mundo. O Senhor nos envia lá no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, com seus parentes, com seus vizinhos, com seus amigos,
para o testemunho da salvação que há tão somente em Jesus. O mundo precisa dessa notícia, gente. As pessoas estão acreditando em quê? As pessoas estão acreditando em quem? Aonde a fé das pessoas está se firmando? Elas precisam crer sim, mas crer de uma forma correta, crer no único e verdadeiro Deus e no seu Filho Jesus Cristo Salvador e no Espírito Santo Santificador. As pessoas precisam crer na palavra do Senhor, que é a verdade eterna. E por isso nós somos enviados a este mundo para, como Cristo, anunciar o amor de Deus, como Cristo, servir ao próximo, enviados em nome do nosso Deus, fortalecidos pelo Espírito Santo, para anunciar a esperança que está só em Cristo. Querido e querida, faça sua oração hoje dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que sou enviado a este mundo, sou enviado para abençoar minha família, para amar minha família, para servir na minha família. Eu sou enviado por Ti, Senhor, para cuidar da Tua igreja, a comunidade local. Ali na sua comunidade, disponha-se, sirva, contribua, oferte, ajude, esteja orando, seja voluntário, seja voluntária, colabora com seus dons. A diferença vai acontecer quanto mais homens e mulheres de Deus estão dispostos a ser esse Cristo, esse pequeno Cristo aqui neste mundo. Ou então, lembrando como diz a palavra que nós lemos lá de Romanos, de 2 Coríntios e de João, da primeira carta de João, nós somos sim chamados por Deus para sermos como Cristo, a imagem de Cristo aqui neste mundo. Desafio maravilhoso. Deixe Deus conduzir sua história, sua vida, querido irmão, querida irmã, e torne-se dia após dia, seja transformado de glória em glória para ser um cristão, uma cristã que faz a diferença aqui neste mundo, vivendo essas marcas, a do serviço, a do amor e a de ser um missionário, alguém enviado pelo próprio Senhor Jesus para anunciar o Evangelho. Que Deus nos fortaleça nessa jornada, na maior jornada da vida. Amém. Quero convidar você para estar comigo agora também orando e colocando diante de Deus a nossa vida e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Obrigado, Deus, por Tua preciosa palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A Tua palavra nos anuncia o Teu grande amor e a salvação que temos somente em Cristo Jesus. Mas a Tua palavra também quer ensinar, quer falar aos homens e às mulheres que já foram salvos em Cristo, homens e mulheres que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus e que agora são chamados para serem a imagem de Cristo aqui neste mundo. Capacita-nos, ó Deus, no poder do Espírito Santo para sermos transformados de glória em glória. Sabemos que a transformação plena, ela não se completa aqui, mas ela está reservada para quando estivermos frente a frente com o Senhor Jesus, quando então haveremos de vê-lo. Mas enquanto estamos nesta jornada da vida, a maior jornada da vida, ó Senhor, nós sabemos que somos chamados, somos vocacionados para servir do modo como Cristo serviu. É uma marca que nós queremos desenvolver, ajudar, ser voluntário, estar ao lado das pessoas nas suas necessidades, nas suas dores, nas suas crises e sempre apontar para a esperança em Cristo. Somos chamados para amar como Jesus amou. Oh, desafio tremendo, Senhor. O marido cristão demonstrar este amor para com a esposa para com o marido. Perdoa-nos, ó Deus, quando dentro da nossa própria casa isso não acontece, mas nos ajude, nos transforme no poder do Espírito Santo. Queremos dizer: eis-nos aqui, Pai querido, queremos viver este amor, essa atitude de amar como Cristo amou. E por fim também essa marca de sermos enviados por Jesus, como o Pai enviou Jesus ao mundo para anunciar salvação e esperança. Agora o Filho envia a nós, seus discípulos, a este mundo para anunciarmos a mensagem da salvação. Pai querido, nós queremos dizer: aqui estamos, capacita-nos, fortalece, Senhor, resgata a sua igreja para a verdadeira missão
de ser uma igreja que cuida deste mundo, cuida das pessoas, sempre conduzindo para um encontro com Cristo, o único Senhor e o único Salvador. Assim pedimos, Pai, vem nos ajudar. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Fica agora com um momento de louvor, também continue conosco, esteja também conosco no próximo culto, no domingo que vem, o culto nos lares. Deus abençoe o teu domingo, Deus abençoe a tua semana. Amém. importante louvarmos ao nosso Deus, como foi aí com esse último hino, e também ouvindo a palavra, né, a maior jornada da vida, a questão do discipulado, que de fato sejamos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, que possamos seguir o exemplo do nosso Mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. E assim queremos rogar a bênção de Deus sobre a nossa vida, para que a gente consiga viver a palavra, para que a gente consiga viver o discipulado no nosso dia a dia. Assim como estamos, então, pedimos a bênção para a nossa vida, a bênção do nosso Deus, que o amor de Deus, o Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo habitem ricamente sobre cada um de vocês. Que Deus os abençoe, os guarde, os oriente com a sua palavra, os ajude no caminho do discipulado e na fé em Cristo Jesus. Amém. 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 Tenham todos
ainda um abençoado domingo, uma abençoada semana. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Amém. Bom domingo. Bom domingo, tchau. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Não pode esquecer. Santo, Santo, poderoso, quer é que há de vir. Deus da glória, és tão digno.